Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um dia de leitura de Como se tornar sobrenatural. E nós já estamos caminhando aí para a finalização desta leitura incrível e transformadora, se assim você o quiser fazer. Já estamos chegando aí no pós-fácil, né? Estamos vendo as últimas. Sempre esqueço desse nome. Os últimos estudos de casa. Então vamos lá. Vamos conhecer aqui a história de Janet, se eu não me engano, esse é o nome dela. Isso, Janet, escuta, você é minha. Janet meditava de vez em quando, mas nunca foi um hábito regular. Porém, em uma tarde, há 25 anos, durante uma meditação, ela teve o que chama de experiência espontânea. Com os olhos fechados, de repente, se viu na presença de uma luz incrivelmente brilhante, mas que tinha uma suavidade que não feria seus olhos. Ela descreveu tal luz como o amor mais puro, mais intenso e perfeito que já havia experimentado. Nos 25 anos seguintes, Janet orou, meditou e fez tudo o que pôde para tentar repetir a experiência transcendental. Na primavera de 2015, Janet participou de uma oficina avançada em Carefree, Arizona. Estava em profunda depressão e exaustão, incapaz de encontrar soluções para os problemas da vida, mas determinada a ter uma cura ou algum progresso. Acima de tudo, estava animada por estar com mais de 500 pessoas unidas na crença de que eram maiores do que seus corpos físicos. Durante a oficina, Janet procurou o místico com um nível de intensidade maior do que a depressão. Na meditação da pineal, sentada na posição de lótus, ela repousou a intenção amorosa no espaço da glândula. De repente, a glândula se ativou e uma luz branca e brilhante que vinha de dentro de sua cabeça iluminou a pineal. Era a mesma luz que ela experimentara 25 anos antes. A luz entrou no espaço da minha glândula pineal e iluminou todos os cristais na pequena cavidade dessa glândula minúscula, explicou ela mais tarde. A luz iluminou todo o meu ser, até o nível celular. Minha coluna então se endireitou, minha cabeça se inclinou para trás e eu apenas aceitei. Deixei tudo acontecer. Estava ao mesmo tempo em êxtase, felicidade, gratidão e amor. Em seguida, um triângulo invertido de luz desceu pelo topo da sua cabeça. Ela sabia que o triângulo era a presença de uma inteligência amorosa. A ponta do triângulo invertido se uniu ao topo da glândula pineal, criando uma forma geométrica dupla. A intensa frequência de luz coerente transmitia uma mensagem para Janet. A luz disse várias vezes: Você é minha. Você é minha. O que Janet interpretou como eu te amo mais do que qualquer coisa no mundo. Por favor, entre e assuma o controle da minha vida, respondeu Janet, e ao se render, começou a experimentar um download de informações que chegavam pelo topo da cabeça, sob a forma de luz brilhante. A luz era entremeada de fios que pareciam pérolas luminosas azul cobalto. A luz se moveu lentamente e desceu por todo o corpo. A energia era resultado de um campo de toro reverso, o campo que se move em direção oposta ao campo ascendente criado durante a respiração. E era energia do campo unificado, além do espectro de luz visível e além dos sentidos. A experiência interior foi tão real que reprogramou o cérebro e enviou um novo sinal energético emocional ao corpo. E em um instante, o passado de Janet foi removido. O download da frequência de coerência e totalidade deu ao corpo um upgrade biológico.
Quando ela saiu da oficina, a depressão e a exaustão haviam desaparecido completamente. Essa experiência estática, disse ela, mudou minha vida para sempre. Conectados além do tempo e do espaço pelo amor. Durante uma meditação do projeto Coerência, transmitida de Lake Garda, Itália, participantes de todo mundo se juntaram a nós na crença de que somos mais que matéria, corpos e partículas, e que a consciência influencia a matéria e o mundo. Durante a meditação, Sasha estava em Nova Jersey, visualizando trazer a terra para seu coração. Quando fomos para o coração, senti todos aqueles ramos e folhas brotando no centro do meu coração e no corpo, disse ela. Havia galhos, folhas e flores saindo dos meus braços, dedos e orelhas, bem como flores brancas por todo o meu rosto. Eu literalmente me tornei a superfície do jardim da terra. Opa, não sei o que houve aqui. Assim que a meditação terminou, Sasha olhou para o telefone e viu que sua melhor amiga, Heather, havia mandado uma foto da Irlanda. Enquanto fazíamos a meditação, Heather caminhava por um jardim. Por acaso olhou para baixo e viu o musgo crescendo em uma pedra em formato de coração. Heather tirou uma foto do musgo com o celular e enviou para Sasha, com uma mensagem que dizia: Vi isso e tive uma sensação muito forte da sua presença. Amo você. Oh, meu Deus. Dona ajuda espíritos na travessia. Quando Dona participou de sua primeira oficina de fim de semana, em 2014, em Long Beach, Califórnia, não se considerava uma meditadora. Havia meditado algumas poucas vezes antes. Redatora técnica, tinha uma mente muito analítica, mas essa é a beleza desse trabalho. Quando você não tem expectativas, geralmente fica mais aberto para ir aonde quer que a experiência o leve. Então, ela foi totalmente surpreendida quando, em algum momento de uma das meditações naquele fim de semana, saiu da consciência cotidiana e se viu cercada por centenas de seres interdimensionais. Então, não eram bravos ou maus, disse Dona, mas ficou muito claro que queriam algo de mim. Alguns eram bem jovens, tinham uns 12 ou 13 anos. Soube imediatamente que eram as pessoas que meu noivo havia matado. O noivo de Dona foi membro da elite do exército dos Estados Unidos e serviu no Iraque como atirador. Quando Dona voltou para casa depois da oficina e contou ao noivo sobre a experiência, ele confirmou que algumas pessoas que havia matado para proteger os colegas soldados eram bem jovens. Embora achasse a conexão curiosa e fascinante, ela não sabia o que fazer com as informações, mas não tinha dúvida de que a experiência havia sido real, porque estava além de qualquer coisa que pudesse ter simplesmente inventado. 2 anos depois, Donna participou de uma oficina avançada em Carefree, Arizona. Após completar a primeira meditação, ela se virou aturdida para uma amiga sentada ao seu lado e, sem nem perceber o que estava falando, disse: Existem seres nessa sala e eles estão aqui para nos ajudar. No início da manhã de domingo, para a meditação da glândula pineal, Dona estava entre os que teriam o cérebro submetido à leitura. Mais uma vez, em algum momento da meditação, Dona de repente se viu na companhia dos mesmos seres interdimensionais que citaram durante a primeira oficina, 2 anos antes. Dessa vez, eles estavam enfileirados à sua direita. Novamente, senti que eles queriam algo de mim, mas não sabia o que era, disse. Então, na minha mente, como se estivesse olhando através de óculos de realidade virtual, vi outra fila se formando à minha esquerda.
Havia dois tipos de seres nessa fileira. Uns tinham aparência humana, mas eram muito grandes, com um brilho dourado. Os outros tinham um tom azulado. Dona soube que se pegasse as pessoas mortas pelo noivo na guerra, enfileiradas à direita, e as entregasse aos seres à esquerda, elas receberiam aquilo de que precisavam. Como as pessoas atingidas pelos atiradores de elite morreram subitamente, sem aviso, algumas ficaram confusas sobre estar vivas ou mortas. Umas não sabiam ao certo para onde ir ou o que fazer. Outras tentavam permanecer nesta dimensão porque estavam apegadas aos seus entes queridos e não conseguiam seguir em frente. Estavam presas entre a matéria e a luz, mas, de alguma forma, reconheceram Dona como a ponte ou facilitadora que poderia ajudá-las a atravessar. Tudo acontecia como uma experiência muito real e muito lúcida. Dizer que eu as entreguei aos outros seres não é correto, explicou ela. Mas foi como se eu os passasse para o outro lado. Não tem como colocar em palavras, mas quando elas passaram para o outro lado, foi como se atravessassem os outros seres. E então as vi correndo por um campo de névoa vermelha na altura da cintura. Pude sentir toda a liberdade, alegria e felicidade que elas experimentaram ao correr por aquele campo. Como se olhasse de novo por óculos de realidade virtual, Dona virou à direita e, com o olho da mente, viu uma estrada de terra sinuosa, estendendo-se à distância cheia de pessoas. Sentiu que eram na Bósnia, da Bósnia e da Sérvia, o que não conseguiu entender. A sensação era quase como se a notícia tivesse se espalhado. Não tive a sensação de que elas não soubessem que estavam mortas. Era mais como se estivessem presas no limbo, sem saber como chegar ao outro lado. Essa foi a meditação mais longa da oficina, 2 ou 3 horas talvez. Mas para a dona pareceram 10 minutos. Dona participou de outra oficina avançada em Cancún no outono de 2016. Desta vez, quando pediu aos alunos que renunciassem à consciência para se fundir com a consciência do campo unificado, Dona teve a experiência de se tornar o universo. Passou da consciência de algum corpo, alguma coisa, alguma pessoa em algum lugar, em algum tempo, para a consciência de corpo nenhum, coisa nenhuma, pessoa nenhuma em lugar nenhum, em tempo nenhum. E daí para a consciência de todo o corpo, toda coisa, todas as pessoas, em todo lugar, em todo o tempo. No instante que a consciência se conectou ao campo unificado, o campo de informação que governa as leis e as forças do universo, ela se tornou o universo. Ficou em êxtase. Depois dessa experiência, minha vida se tornou mágica e experimento uma energia e vitalidade que nunca senti antes, relatou ela mais tarde. Continuo tendo uma experiência poderosa depois da outra e nunca mais poderei voltar à vida de antes de começar essa prática. Jerry volta da quase morte. Em 14 de agosto de 2015, Jerry estava montando um projeto no deck atrás de sua casa. Enquanto lia as instruções, sentiu uma dor súbita e aguda logo abaixo do externo. Pensou que talvez fossem gases e tomou alguns remédios, mas a dor não desapareceu. Pelo contrário, ele se deitou para descansar e piorou. Quando tentou se levantar, começou a perder a capacidade de ficar em pé e pensou que poderia desmaiar. Quando a dor ficou mais intensa e a respiração mais ofegante, chamou uma ambulância. Com muito esforço, se arrastou cerca de 1,5 metros até a entrada da garagem, para que os paramédicos não tivessem que arrombar a porta da casa. Ajoelhado na calçada, desmaiou enquanto esperava o atendimento de emergência. Quando os paramédicos chegaram, deduziram que ele estava infartando e imediatamente começaram a seguir o protocolo para esse atendimento. Vocês não entendem. Estou com muita dificuldade para respirar
disse ele aos paramédicos. Temos que ir para o hospital imediatamente. Jerry sabia o que estava dizendo. Tinha trabalhado durante 34 anos como técnico em atendimento médico no pronto-socorro, para onde o levaria. Jerry conhecia todo mundo no pronto-socorro. Assim que chegou, o médico, enfermeiros, técnicos e especialistas começaram a fazer exames de laboratório em ritmo frenético. Quando um médico amigo disse que todos os exames mostravam alterações graves, Jerry soube que a coisa era séria. Um exame era particularmente alarmante. Os níveis de protease, amilase e lipase, enzimas produzidas pelo pâncreas, eram de 4.000 a 5.000 unidades por litro, muito acima do normal de 100 e 200. Transferiram Jerry para a unidade de terapia intensiva. Logo a dor piorou e nenhum medicamento que davam fazia efeito, disse Jerry. Disseram que um duto da vesícula biliar tinha entupido e estava causando problemas no pâncreas. Pior, havia líquido se acumulando nos pulmões. Fiquei com menos de 80% da capacidade respiratória nos dois pulmões. Então, os médicos me colocaram no ventilador e eu soube que a coisa estava realmente ruim. O médico pediu à equipe para ligar a TV com Boston para uma teleconferência imediata com outros médicos em um hospital maior da cidade grande mais próxima. Durante todo o tempo em que trabalhei no hospital, vi a TV ser ligada com Boston poucas vezes, só para os traumas mais graves ou quando os pacientes estavam morrendo, disse Jerry. Significava que eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Quando um médico de quem você confia há anos diz que não sabe o que está acontecendo, bem, meus hormônios do estresse estavam em ação com força máxima. Enquanto tudo isso acontecia, a equipe médica disse à esposa de Jerry que se havia papelada para o caso de morte, que ela precisasse organizar. Era o momento de ir para casa e tratar disso. Ela saiu chorando. Jerry logo percebeu que precisava começar a cuidar de si. Ele soube que, se deixasse os hormônios do estresse assumir o controle, não venceria a batalha. De repente, passei de alguém que não adoecia em muitos anos, fazia yoga o tempo todo e comia bem, para um homem na UTI. Repetia a mim mesmo: não posso seguir esse caminho. Não posso ceder ao medo. Então, não fiz nada disso. Como havia lido Você é o Placebo recentemente, Jerry começou a pensar: preciso mudar o padrão de pensamento. Não posso permitir que meus pensamentos produzam mais cortisol para encharcar meu corpo e causar mais danos ao que resta de mim. Os médicos acabaram descobrindo que Jerry tinha uma grande massa bloqueando um duto do pâncreas. A massa não permitia a drenagem do muco e tudo que havia na glândula estava recuando e transbordando na corrente sanguínea. Os médicos ficaram comigo por 3 dias seguidos, contou ele. Colocaram uma máscara de oxigênio porque eu não conseguia respirar. Eu tinha tubos intravenosos dos dois lados, e enquanto isso, pensava: vigie seus pensamentos, relaxe, coloque no campo quântico alguma coisa que vá ajudar e não atrapalhar, porque você já está com o pé na cova. Eu vou ficar bem. Isso também vai passar. Vou ficar bem. Sempre que estava consciente, Jerry usava sua energia para ir além de si mesmo, mudar seu estado de ser e criar um desfecho diferente, sintonizando constantemente em um potencial diferente no campo unificado. Felizmente, ele estava em um quarto particular, tendo oportunidade de fazer suas meditações sempre que quisesse. Jerry passou uma semana na UTI. No fim desse período, quando foi transferido para uma unidade de tratamento progressivo, a máscara de oxigênio havia sido removida e Jerry conseguia caminhar. Mesmo assim, não conseguiu comer nem beber nada por 9 semanas. Se comesse alguma coisa ou mesmo bebesse água, o pâncreas liberaria ácido, o que o mataria com o tempo.
A única alimentação que ele recebia era intravenosa. Quando Jerry foi internado no hospital, pesava 66 quilos. Quando recebeu alta, pesava 54. Quando enfim voltou para casa, ainda com o equipamento de soro, continuou fazendo o trabalho. Outubro se aproximava e a obstrução persistia. Os médicos sugeriram uma consulta com um especialista em Boston para uma cirurgia. Como Jerry era um profissional da saúde, 2 dias antes da cirurgia, sugeriu que a equipe médica fizesse mais alguns exames e varreduras para ter informações atualizadas. Conheço todos os técnicos de radiografia. Mesmo assim, quando disseram que não havia mais nenhuma massa, não acreditei. Chamei os radiologistas e os médicos. Eles repetiam: Jerry, estamos vendo as imagens agora. É isso aí. Não há nada lá. Vamos telefonar para os caras em Boston e avisar que não vai ter cirurgia. Mais tarde, Jerry percebeu que, aumentando sua energia de modo constante, migrando para um sentimento de saúde e modificando os pensamentos e a crença de que estava doente para pensamentos e crença de que ficaria bem, a frequência mais alta promoveu a cura. Não permitia pensamentos como ai de mim, vai dar ruim. Continuei trabalhando nisso todos os dias, tanto quanto podia. Coloquei a mensagem, a intenção e a energia certas no campo quântico para me curar. E no fim, me curei. Já chegamos no pós-fácil, estamos finalizando essa leitura. Então vamos deixar isso para um próximo dia. E se você nos acompanhou até aqui nesse dia de hoje e ainda não é inscrito no canal, não acompanhou toda a leitura, convido você, neste momento, a se inscrever nesse canal, deixar seu like e acompanhar essa playlist desde o início. Este é um livro incrível de física quântica, neurociência e biotransformação, se assim o quiser fazer. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração. Se quiser estar conosco ao vivo diariamente, deixe sua vontade nos comentários. Que você participará conosco dessa leitura ao vivo e de outras leituras também, e também das conversas que temos pós-leitura. Um beijo no